Olá, eu sou o professor Gustavo Barizon e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre calor e temperatura. Pegue a sua xícara de chocolate quente e vamos à aula de hoje. Pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tema da nossa aula, né? É sobre calor e temperatura, qual a diferença dos dois e como explicar esses fenômenos físicos, né? Então o calor e a temperatura, a energia térmica, são fenômenos físicos que nós utilizamos bastante aí dentro da própria biologia e da ciência. Afinal de contas, o que é temperatura? Galera, como nós já sabemos, todos os seres vivos são formados por um arranjo atômico que vai nos dar aí as moléculas, né? Então nós temos aí um arranjo molecular, no qual vão se organizar aí em seres complexos, né? Como uma bactéria, como um organismo multicelular e assim por diante. Ou seja, no final das contas, todo ser vivo ele é formado por átomos, tá? Que por sua vez vai constituir moléculas. Muito bem. O que acontece, galera? Esses átomos, né? Esses átomos, eles apresentam um grau de agitação, ou seja, eles não estão parados, né? Eles realizam um movimento cinético, né? Cinético é referente à movimentação na física, e essa movimentação ela gera uma temperatura, tá? Ela faz com que aquele objeto suba ou diminua a sua temperatura. Então nós podemos designar aí temperatura como nível de agitação de moléculas e átomos em sua relação com o estado térmico, tá? O que isso significa, pessoal? Que quanto maior a agitação dos átomos, maior o grau de temperatura, não é verdade? Então vocês imaginam a seguinte situação: você tem aí que esquentar a água, né, para fazer um miojo, para fazer um café, e essa água ela está numa temperatura um pouco menor daquela temperatura que você precisa para estar fazendo o seu alimento. Ou seja, o grau de agitação das moléculas daquela substância não estão em um grau de agitação tão alto assim. Quando você coloca uma fonte de calor, né, quando você coloca aí uma fonte de caloria, você vai fazer com que essas moléculas se agitem ainda mais. Então as moléculas que compõem aquela substância que você está aquecendo, elas vão aumentar o seu grau de agitação, sendo assim a temperatura ela vai se elevar. Ok, pessoal? Bom, isso é o que nós chamamos de temperatura, né? Então a temperatura é o grau de agitação das moléculas. E calor? O calor, pessoal, é a passagem desse nível de agitação para outros objetos, outras substâncias, outros corpos, né? Então vocês imaginam a seguinte situação, né? Nós estamos agora quase entrando aí nos períodos mais frios aqui no norte do Paraná, né? E o nosso corpo ele possui uma temperatura relativa, né, estável, e nós podemos perder essa temperatura para o ambiente, né, como eu havia falado para vocês. Agora nós estamos entrando aí no inverno, né, está próximo. E o que acontece no inverno? Se você não se agasalhar, se você não usar uma roupa um pouco mais pesada, nós perdemos o nosso calor para o ambiente. Ou seja, nós perdemos temperatura para o ambiente que está mais gelado, né? Então, o que é calor? Calor é esse trânsito, né, de temperatura de um corpo para o outro. E ele obedece a uma ordem, ela tem uma ordem, né? Então, sempre o corpo que está com maior temperatura, né, com maior grau de agitação, ele vai passar para o objeto ou até mesmo para o ambiente que está com menor temperatura, né? É só a gente imaginar o seguinte, ó. Eu sei que temperatura é a agitação dos átomos e das moléculas. Se você tem um objeto que está com uma agitação maior, tá?
esses átomos estão em uma maior agitação, ele não vai fazer com que o outro objeto que está próximo a ele também... ele não vai fazer com que aquele objeto diminua a agitação, porque ele está agitado. Então, na verdade, ele vai agitar aquele objeto que está com uma menor agitação de moléculas e átomos. Né? O contrário não pode acontecer. Né? Uma substância, um objeto que está com seus átomos sem movimento cinético, ele não vai fazer com que o objeto que está com maior movimento pare o seu movimento. Tá? Então, se tem uma pessoa dançando do seu lado, se ela começar a te empurrar, você vai acabar dançando também. Né? Essa aí é o baile dos átomos em relação à temperatura. Né? Então é sempre do maior temperatura para o menor temperatura. Então se você encostar um objeto, né, de altas temperaturas, que está numa agitação atômica muito alta, quando você encosta um outro objeto, você tem a transferência de calor, né, que é a transferência dessa agitação de moléculas e átomos, e automaticamente aí, os átomos que estavam menos agitados começam a se agitar também. Né? Quando que os átomos vão parar de se agitar entre os dois corpos? Quando os dois atingirem o mesmo grau de agitação. Então vai chegar um momento que nenhum dos corpos vão ter agitações diferentes. Né? Eles vão estar todos no mesmo nível de agitação. Isso significa que a temperatura dos dois é a mesma. Né? Então nós temos aí, para esse fenômeno, o nome de equilíbrio térmico. Então, o que é o equilíbrio térmico? Quando os dois corpos atingem a mesma temperatura. Legal, né, pessoal? Isso é muito importante, né, para a gente entender como acontecem os mecanismos aí de preservação de temperatura no nosso próprio corpo. Né? Nós temos vários mecanismos, como a gordura, como pelos, né, entre outras, como o suor, para tentar regular essa temperatura interna do nosso corpo, para a gente não perder e não ganhar muita caloria. Bom, nós podemos estar medindo, né, a temperatura em escalas como o grau Celsius, o Fahrenheit, né, o Kelvin, e podemos estar medindo caloria, né, o calor, esse transporte de energia térmica através de calorias e joules. Vamos aprender um pouquinho agora como que acontece essa transferência de calor em diferentes tipos de substâncias? Vamos lá. Bom, nós já sabemos que as substâncias elas podem se comportar de uma maneira distinta, né? Elas podem ter características distintas. Nós podemos estar falando de um líquido, nós podemos estar falando de um gás, né? Nós podemos estar falando também de um material sólido. Então, para cada tipo de composição de um material, nós vamos ter características de transporte de temperatura, né, de calor diferente. Por exemplo, a condução, então anotem aí, tá, no caderninho de vocês, ou não se esqueçam. Condução é quando nós aquecemos uma ponta de uma barra de ferro, por exemplo, e o calor ele é conduzido, né, a agitação das moléculas ela vai sendo conduzida para toda a barra, né, sendo que toda a barra será aquecida. Então nós podemos falar que a condução é o transporte de calor em material sólido. Então se eu perguntar para vocês, né, ou se vocês se depararem com essa pergunta, o que é condução? Condução é a transferência de calor em um material sólido. Vamos agora a um outro tipo de transferência de calor, que é a convecção. Então anotem aí, convecção. Então eu vou dar o seguinte exemplo para vocês, já até dei esse exemplo, vou falar de novo, né? Então uma panela com água, né, no fogão, ele vai criar zonas de convecções, onde a água mais quente ela vai criando um movimento, né, e aquecendo todo o líquido. Então sempre vai ter a troca, né? A água esquentou no fundo da panela, né, ela vai subir para a parte superior, a água que está mais fria vai descer, ele vai se aquecer novamente, né, e você vai tendo esse movimento que nós chamamos de convecção. Esse tipo de comportamento de líquidos, né, ele é muito importante para a vida marinha, né? Então você tem um movimento das águas
né, conforme ela vai se aquecendo. Onde que a água se aquece no mar, por exemplo, ou num lago? Na superfície, né? Então o Sol bate na superfície, ele vai elevar a temperatura da água, a água vai descer, a água fria vai subir, e isso vai gerando uma corrente marinha, né, onde os nutrientes acabam circulando em um ambiente aquático. Então a convecção é a transferência de calor em meios líquidos, né? Muito bem. Será que acabou? Acabou não, tem mais um. Então agora nós vamos falar um pouquinho da irradiação. Vou dar um exemplo, né? O Sol não está perto da Terra, né? Nós já sabemos disso. Ele está bem longe da Terra. E como que o calor chega até aqui, né? Então o calor do Sol ele é irradiado, tá? Em formas de ondas eletromagnéticas. Então essas ondas elas vão viajar pelo espaço, tá? Fazendo com que o nosso planeta então tenha a temperatura que tem. Obviamente nós temos outros processos para reter essa temperatura, né? Nós temos aí, por exemplo, a nossa atmosfera que segura, né, a composição gasosa da nossa atmosfera segura essa temperatura aqui no nosso planeta, senão ela simplesmente poderia refletir aí de volta para o espaço, né? Então a irradiação é uma forma de transmissão de calor, né, através aí, dos gases, por exemplo, né? Pessoal, então eu falei para vocês aí 3 formas de transporte de calor e como que ela se encaixa aí dentro dos nossos ecossistemas, tá? Então essa foi a nossa aula de hoje. Gostaria de agradecer a presença de vocês aí e até uma próxima. Tchau, tchau.